questão? Lembra que eu falei que todos nós temos, na verdade, todos nós temos os 4. Né? Todos nós temos os 4, só que 2 deles sobressaem e tem um que fica muito evidente. Então, você pode ter os 2 bem evidentes na sua vida, mas tem um que sobressai bastante. No meu caso, já falei para vocês, o meu é um colérico, eu sou um colérico sanguíneo. Né? Só para ficar bom, é colérico sanguíneo, tem que ser assim, né? Colérico sanguíneo. Mas, graças a Deus, Deus tem trabalhado na minha vida, trabalhado em todos as minhas falhas, nas qualidades também. Lembra que eu falei que a intenção aqui não é ficar apontando os seus defeitos, na verdade é sim apontar os seus defeitos, mas também exaltar as suas qualidades, e que não há temperamento ruim, não existe temperamento ruim, existe o que você faz com ele. Né? Não existe esse ou aquele temperamento ruim, existe o que você faz com ele, a maneira com que você age, a maneira com que você responde a determinada circunstância que vai determinar se você está usando o seu temperamento bem ou não. Então lembre-se disso, é por isso que nós estamos aqui discutindo sobre isso, porque a intenção é que nós nos conheçamos, nós precisamos nos conhecer para que nós possamos também conhecer ao outro, para que nós possamos conseguir conviver em união, em unidade, em comunidade, porque é facinho viver em comunidade, não é verdade? É bem fácil viver em comunidade. Então, por isso que a gente tem que se conhecer e conhecer também o próximo. Então, é muito importante. Lembre-se também que eu já disse para vocês que muitas vezes nós culpamos o inimigo, o diabo, sei lá qual é o nome que você queira dar, não vou ficar falando o nome dele aqui, porque a intenção não é glorificar ele, é glorificar o nosso Deus, amém? Muitas vezes vocês dão muito crédito para ele, quando na verdade o seu maior inimigo é aquele que você vê quando você está olhando no espelho, porque você não se conhece, porque você não consegue ainda controlar as suas emoções, você não consegue ainda, você não se conheceu de verdade ainda para que você possa se controlar. Então esse é o problema. E aí, quando você faz isso, quando você não se conhece, quando você se coloca disponível para ser usado por aquele que eu acabei de falar, aí é o problema. Então, ele só usa quem está disponível para ser usado por ele. Amém? Nós estamos aqui para ser usados pelo Senhor. Amém? Nós temos o Espírito Santo de Deus. Então, nós estamos aqui para ser usados pelo Senhor. Não deixe brecha para que você seja usado por Ele. Em nome de Jesus. Então, vamos lá. Qualidades do colérico. Qualidades do colérico. O colérico, ele é energético, ele é otimista, ele é prático, ele é eficiente, ele é decidido, ele é líder e ele é audacioso. Essas são algumas das qualidades do colérico. Defeitos do colérico. Ele se ira com muita, mas muita facilidade. Mas muita mesmo, acreditem. Né? Ele é impaciente, ele é prepotente muitas vezes, ele é intolerante, ele é autossuficiente e insensível. Uau, forte, né? Ao mesmo tempo que ele é energético, que ele é otimista, ele se torna impaciente e prepotente. Ao mesmo tempo que ele é decidido, ele também é intolerante. Ao mesmo tempo que ele exerce um poder muito bom de liderança, ele também é insensível. Como é que você pode liderar se você for insensível com as pessoas? Como é que eu posso liderar pessoas se eu não me importar com elas? Como é que eu posso liderar pessoas se eu não, talvez, passar ou viver junto o problema que ela está vivendo, para poder entender o que está se passando? Que para mim, talvez possa não ser nada, possa ser uma coisinha simples, para você pode ser muito. Né? Isso que você está passando pode não ser nada para mim, mas para você pode ser. Aquilo que eu estou passando, para você pode não ser nada, mas para mim é. Então nós precisamos ter essa sensibilidade de entender o problema do outro, de entender o que o outro está passando, de entender onde esse outro também está, espiritualmente falando, em que nível essa pessoa está. Talvez eu não possa exigir que as pessoas sejam tão maduras quanto eu, ou eu não posso exigir que as pessoas tenham a mesma atitude que eu teria diante de determinadas circunstâncias. Circunstâncias. Nossa, quase não saiu. Circunstâncias, isso. Amém?
Então nós precisamos aprender, por isso que a gente precisa aprender a lidar com nós mesmos, com os nossos sentimentos e a lidar com os sentimentos dos outros. Porque aí sim nós conseguimos respeitar. Para ilustrar esse temperamento, hoje eu não vou usar dois personagens, não, vou usar um só. Que colérico sanguíneo puro, né? Que era muito usado para perseguir a igreja por causa do seu temperamento forte, mas que também foi transformado, foi jogado no chão, literalmente de joelhos diante do Senhor Jesus, e depois foi muito usado, e continua sendo usado até hoje, para a honra e glória dele, que é apóstolo Paulo. Exatamente, vocês conhecem, né, o apóstolo Paulo. Então quem era o apóstolo Paulo? Como é que era o nome dele, antes de Paulo? Saulo. Saulo de? Saulo. Só para você aí que está desinformado, Saulo de Tarso é porque ele era de Tarso, não é? De Tarso não é o sobrenome dele não, viu? Ele era de Tarso, ok? Isso era como, ele era conhecido assim, Saulo de Tarso. Mas quem era Saulo de Tarso? Nós vamos usar muito a Bíblia hoje, tá bom? Então, vamos rápido aí, eu vou tentar esperar vocês um pouco, mas nós precisamos ficar atentos com o tempo. Atos capítulo 22, verso 3, abra aí a sua Bíblia. 22, 3. Então, quem era esse Saulo de Tarso? A Bíblia nos ensina que ele era judeu por nascimento, treinado e instruído por Gamaliel, um dos mais importantes rabinos da época. Olha o que diz Atos 22, 3. Sou judeu, isso ele se defendendo perante o Sinédrio. Sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nessa cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer um de vocês hoje. Então nós sabemos que ele era judeu de nascimento e que ele foi treinado aos pés de um dos maiores e melhores rabinos da época. Então ele entendia da Bíblia, ele conhecia a palavra. Ele conhecia a tradição, ele era judeu. Também, fiel às Escrituras Sagradas, Filipenses 3, 4 e 5. Filipenses 3, 4 e 5. Filipenses 3, 4 e 5 diz assim: embora eu mesmo tivesse razões para ter qual confiança. Embora, isso ele está falando, desculpa. É isso mesmo, Felipe? É isso mesmo, está certo. Isso ele está falando que nós não devemos ter confiança em nós mesmos, mas a nossa confiança tem que estar em Cristo Jesus, ok? Então ele diz assim: se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Uau! Também Saulo era cidadão romano por direito. Como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, ele era um judeu puro sangue. Né? Cidadão romano por direito. Atos 22, 27. O comandante dirigiu-se a Paulo e perguntou: diga-me, você é cidadão romano? Ele respondeu: sim, eu sou. Então o comandante disse: eu precisei pagar um elevado preço por minha cidadania. Respondeu Paulo: e eu a tenho por direito de nascimento. Nós sabemos bem o que é isso, pagar elevado preço por uma cidadania italiana, não é não? A maioria de nós, né? Talvez espanhola, portuguesa, né, pastor? Que preço, hein? Nós pagamos por essa cidadania. Mas Paulo diz que não, que ele a tem por direito de nascimento. Então Paulo era judeu, ele era fiel às Escrituras, foi treinado aos pés do melhor rabino da época e era romano. Rapaz,
Por causa de tudo isso que eu falei acerca de Paulo, e por ser extremamente zeloso, por ser extremamente eficiente no que ele fazia, por ser também, muitas vezes, prepotente, olha o temperamento aí, colérico vindo à tona. Ele era muito zeloso, ele era muito sério com as coisas, principalmente com as coisas de Deus. Mas ele também se tornou uma pessoa prepotente, intolerante, insensível. Saulo se transformou no maior inimigo do cristianismo da época. Saulo se transformou no maior perseguidor da igreja. Por quê? Porque ele estava sinceramente errado acerca de Deus. Por que sinceramente errado? Ele estava errado em querer defender a fé dele? Não, ele não estava errado em querer defender a fé dele. Ele estava errado em defender literalmente o que dizia as Escrituras, segundo ele? Não, ele não estava errado. Mas ele estava sinceramente errado acerca de Deus. E por isso ele perseguiu a igreja. 1 Timóteo 1,13 diz que Paulo, ele mesmo, dizendo acerca dele mesmo, diz que ele era blasfemo e perseguidor e insolente. Em Gálatas 1,13 também, ele diz que ele perseguiu a igreja de Deus. No relato de Lucas, em Atos, em 8,3 diz que ele entrava e arrastava pessoas, ele assolava a igreja de Deus. Atos 9,21 diz que ele exterminava aqueles que criam em Jesus. Paulo, ele não só perseguiu os crentes. Paulo, ele não só agrediu os crentes, ele também participou da morte de crentes. Quando Estevão foi apedrejado, onde estava Paulo? Onde estava Saulo? Estava lá, assistindo e consentindo aquilo. E também diz depois em Atos que ele também saiu perseguindo, e ele entrava nas casas e arrastava as pessoas, e quem se negasse a vir, ele mandava matar. Tem um seriado na Netflix, se vocês gostam de seriado aí, assiste algum que presta pelo menos. Tem um seriado na Netflix que chama Kingdom and Empire. Kingdom and Empire. AD, Kingdom and... Mas se você colocar lá para procurar Kingdom and Empire, já aparece. É exatamente a história de Atos dos Apóstolos até a conversão de Paulo. Começa na ascensão de Jesus até a conversão de Paulo. Vocês vão entender um pouquinho, visualmente falando, porque quando você vê parece que é melhor, né? Você entende melhor. Vocês vão entender um pouquinho do que eu estou falando. Como Paulo era perseguidor, ele cerrava os dentes para falar que ele tinha que matar, que ele tinha que exterminar aquele povo, que ele tinha ódio daquelas pessoas, porque ele estava sinceramente enganado. Esse é tipicamente um temperamento colérico imaturo. Qualquer coisa que você diz que não condiz com o que eu penso, eu quero no mínimo te exterminar. Eu brigo com você. E se você não concordar comigo, eu continuo brigando com você. E se você continuar não concordando comigo, eu te corto do meu ciclo de relacionamentos. Eu li alguma coisa esses dias, e infelizmente foi de alguém bem conhecido. Diz assim: nasci assim mesmo, e não vou mudar. Se você não gosta, morra você primeiro. Assim, eu nasci assim mesmo e não vou mudar. Se você não gosta que eu sou assim, morra você primeiro. Ou seja, não vou mudar. Um tanto quanto intolerante essa posição, né? Vamos, para não dizer outro adjetivo, mas é um tanto quanto intolerante, né? E eu vi essa postagem de uma pessoa próxima. Eu falei, gente, a gente prega, a gente ensina, a gente estuda, a gente ora, a gente fala que uma vez em Cristo nós temos que ser novas criaturas, que Cristo transformou a minha vida, que Cristo transformou, que Cristo mudou, que Cristo fez. E aí você vê isso que, não, eu sou assim mesmo e não vou mudar. Das duas, uma. Ou você ainda não entendeu o Evangelho, ou você nunca teve um encontro com Cristo verdadeiramente. Não tem como. Não tem como você encontrar com Cristo, ou Cristo encontrar com você, e você continuar a mesma pessoa. Não existe.
Não tem como. A mudança é nítida, a mudança é clara. E isso vem, claro, tem alguns que acontece assim, pum, mudou na hora. Você já vê na hora. Mas é um processo, a gente sabe disso, que é um processo de crescimento, é um processo de amadurecimento, mas a mudança é nítida. Não tem como ficar a mesma pessoa. Então, cuidado com essa síndrome da Gabriela. Lembra que eu já falei? Eu nasci assim, vou morrer assim. Vai para o inferno assim também. Já falei isso para vocês também. Então, cuidado, cuidado. Amém? Te parece familiar essa atitude algumas vezes? Se te parece familiar, quando a pessoa não concorda com você, você quer logo esganar. Quando a pessoa pensa diferente de você, você já quer logo tirar ela do seu ciclo de relacionamento. Se te parece familiar, eu te peço que você reflita, ore, pense melhor. Eu devo confessar que sim, me parece bem familiar na minha vida. Mas é que tá, Deus tem trabalhado na minha vida, através do estudo da palavra, através das orações, com a obra do Espírito Santo na minha vida e através da vida de vocês também. Deus tem trabalhado na minha vida para que eu mude, mas para que eu mude para melhor, para que eu possa ter mais sensibilidade. Minha esposa me dizia que eu era bruto. Amor, você é muito bruto, você é muito bravo, você é muito isso, muito aquilo. E eu lá atrás eu falava, nega, e você é muito chorona, você é muito nhenhenhen. Mas aí não, aí eu comecei, aí pior que eu comecei a chorar também. Aí eu comecei a ficar mais sensível também a certas coisas, e Deus tem mudado a minha vida nisso. E eu vou te falar, tem sido uma experiência extraordinária com o Senhor, porque tem sido um tete-a-tete, é eu com Ele e Ele com eu, está entendendo? É eu com Ele e Ele com eu, não tem ninguém em volta, não tem ninguém. Você pode pedir para as pessoas orarem por você, você pode pedir para as pessoas intercederem por você, não tem problema nenhum, mas tem que ser você e Ele e você, tem que ser lá no cantinho, no seu quarto, você se colocar diante do Senhor verdadeiramente e clamar para que Ele mude o seu temperamento, mude o seu temperamento não, para que Ele use o seu temperamento para a glória dEle. E quando Ele te usa o seu temperamento para a glória dEle, você pode ter certeza que Ele não vai mudar seu temperamento, mas Ele vai mudar a pessoa que controla o temperamento. Entenderam? Notem, Deus não mudou o temperamento de Paulo. Deus mudou Paulo. O temperamento continuou o mesmo. Ok? O temperamento continuou o mesmo. Paulo continuou sanguíneo, continuou colérico. Aliás, continuou colérico e sanguíneo. Só que agora, usando o lado bom dele. Paulo, depois de Jesus Cristo, gente, no Novo Testamento, foi o maior líder da igreja cristã que já existiu. E te digo mais, não vai ter outro. Não vai ter outro. Ele foi o maior líder da igreja. Plantador de igreja, orava, pregava. O que mais que ele fez? Só isso? O que mais que Paulo fez? O que mais que Paulo fez? Vamos lá, gente, vocês nunca ouviram falar de Paulo, não? Pastoreou, o que mais? Ah, obrigado, Neus, ele escreveu só metade do Novo Testamento. Obrigado, Neus. Não, mais da metade do Novo Testamento. Obrigado, Neus. Ufa! Gente, né? Fez discípulos, ok? Então vamos lá. Então esse era Saulo, ok? Agora nós vamos falar sobre a conversão dele. Onde acontece a conversão? Onde relata a conversão de Saulo? Atos? Tá, mas não precisa abrir agora não. Paulo então está indo, vamos relembrar. Não abre não. Paulo então está indo no caminho para Damasco. Fazer o que lá? Matar crente. Perseguir crente. Está indo para Damasco. E aí o que acontece? No meio do caminho, tem alguns que falam que ele caiu do cavalo. A Bíblia não diz que ele estava montado no cavalo. Ele caiu do cavalo, não, a Bíblia não diz isso não. Ele caiu de joelhos, mas se ele estava no cavalo ou não estava, a Bíblia não diz. Provavelmente, talvez estaria, porque era uma viagem longa, mas a Bíblia não diz isso. Aí, diz que de repente aparece o que para ele?
uma luz, não é isso? E ele ouve alguém falando com ele. O que aconteceu com ele? Ficou cego. Notem uma coisa interessante. Não foi Paulo que se decidiu por Jesus. Foi Jesus que se decidiu por Paulo. Não foi Paulo que buscou a Jesus. Foi Jesus que buscou Paulo. Paulo não estava indo para conhecer Jesus. Paulo não estava indo em nenhum lugar para saber acerca de Jesus. Pelo contrário, ele estava perseguindo a Jesus. E Jesus parou ele no meio do caminho e falou assim: agora a coisa é comigo. Paulo, o que ele respondeu? Hã? Quem és? Ué, como assim? Então quer dizer que ele já caiu a ficha na hora quem estava falando com ele? E Jesus responde o que para ele? Eu sou aquele... Ô, pastor Cleber, já falei que isso é café com leite, hein? Tá bom, pode falar, vai. Sou aquele a quem tu persegues. Vejam, a salvação de Paulo não foi iniciativa dele, foi iniciativa do próprio Jesus. Jesus decidiu salvar Paulo, para a honra e glória dele. Amém? Então vamos notar algumas atitudes agora desse colérico, antes e depois desse fantástico encontro com Jesus. Vamos lá. Antes, presunçoso, autoritário, extremamente arrogante, se achava o dono da verdade, chegava ao ponto de torturar e matar por conta do que achava correto. Mas aí Paulo encontrou verdadeiramente o Senhor Jesus. E aí a sua vida mudou, não o seu temperamento, a sua vida mudou. E aí ele começou a reconhecer, ele reconheceu quem Jesus era. Ele também reconhece que ele é pecador, ou seja, não tem mais presunção aqui, não tem mais eu me acho o dono da verdade, agora eu sou humilde, agora eu me coloco diante do Senhor e reconheço quem eu sou perante Ele, quem Ele é na minha vida, ok? Ele se coloca de joelhos, ele ora, ele chora. E Jesus começa a grande obra na vida dele. E ele reconhece principalmente que precisa ser guiado pelo Senhor. Amém? Pensando nisso, Charles Spurgeon disse o seguinte: é mais fácil converter um leão a ser vegetariano do que uma pessoa a ser convertida sem a ação do Espírito Santo. Vocês perceberam isso? A Bíblia diz que Paulo era a Bíblia coloca Paulo, Atos coloca Paulo como uma fera selvagem. Então, se não fosse o Espírito Santo agir na vida dele, seria mais fácil tratar um leão com salada. Estão entendendo isso, gente? E Paulo, então, depois da sua conversão, o colérico continuou ali. O líder, aquele espírito de liderança, estava ali ainda, e ele quis ir para onde? Jerusalém. Sou judeu, sou mestre da lei, sou cidadão romano, eu vou entrar na sinagoga tudo e vou sair pregando o evangelho. E ele fez isso ainda, um pouquinho. Mas e o que aconteceu? O que aconteceu? Paulo bateu no peito, de certa forma, ele bateu no peito e falou assim, não existe melhor pastor para pastorear a igreja de Jerusalém do que eu. Eu sou da terra, eu falo a língua, aliás, falava várias línguas, era poliglota. Eu falo a língua deles, eu sei das leis, eles me conhecem, eu os conheço. Agora, cidadão romano, agora, com o poder do Espírito Santo, ninguém me segura, amigo. Foi isso que Paulo falou. Agora eu vou lá e vamos acabar com tudo. E aí, o Senhor Jesus, na sua infinita misericórdia, né? Fez o que com ele? Fez o que com ele, gente? Ok, Jesus, parafraseando agora, disse para ele, ok, agora vamos ter aqui um tete-a-tete comigo, 3 aninhos, lá na Arábia. Eu vou te ensinar como é que faz. Ele teve... Você já coloca nessa ótica. Obrigado, pastor Kleber. Você imagina você sozinho, recém-convertido,
Se converteu há pouco tempo. E aí, Deus te chama para um lugar, 3 anos, e a Bíblia diz que ele aprende direto do Senhor Jesus. Como é que é isso, gente? Como você acha que foi isso? Como você acha que foi isso? Você acha que baixou um anjo, veio um anjo e começou a falar com Paulo? Você acha que o Senhor Jesus apareceu lá naquela luz que ele não conseguia enxergar e começou a falar com Paulo? Foi assim que o Senhor Jesus se revelou a ele? Como é que Deus se revela para nós hoje? Como é que Deus se revelou sempre? Através do quê? Das Escrituras. Paulo começou a ler e reler e ler mais uma vez as Escrituras e começou a entender que Jesus estava lá, que aquele Jesus que ele estava esperando tanto que viria já veio, e ele começou a cair em si, falar, meu Deus, o que eu estava fazendo? As Escrituras, gente, ele teve um a sós com Deus através da leitura profunda e o estudo profundo das Escrituras. Não foi um anjo, como dizem por aí, não foi o próprio Senhor Jesus que apareceu para ele, não, ele leu, ele estudou as Escrituras, desculpe, e aí o Senhor se revelou a ele, e a vida dele foi mais uma vez transformada, não o temperamento dele, a vida dele foi transformada, amém? Ok. E aí, o que acontece então? Quem vai buscar Paulo? Quem lembra? Barnabé. Barnabé vai buscar Paulo, não é isso? Não, Ananias recebe ele e apresenta ele para os discípulos. Meio com medo, falou, esse cara aí era meio... Mas vamos lá, estou confiando nele, vamos lá. Mas depois, e notem, aí Barnabé busca Paulo e traz. E a Bíblia diz que eles começam então a plantar a igreja, começam a pregar, mas notem, não é Paulo e Barnabé, é Barnabé e Paulo, ou seja, Paulo tinha que estar sob a autoridade de Barnabé. Imagina para um colérico sanguíneo, que se achava o bom, que achava que ele sabia de tudo, que achava que ele que tinha que ser o pastor da igreja de Jerusalém, porque ele era bom, agora ter que se submeter à autoridade de outro. Imagina como foi para Paulo. Mas a Bíblia não relatou nenhum problema a respeito disso. Diz que eles foram e trabalharam. E começaram a plantar a igreja. E começaram a pregar. E começaram a pregar. E começaram a pregar. Nota. O deserto, que foi para onde Paulo foi. O deserto é a escola superior do Espírito Santo, onde Deus treina seus líderes mais importantes. Essa frase é do pastor Hernandes Dias Lopes, num comentário sobre Atos dos Apóstolos. O deserto é a escola superior do Espírito Santo, onde Deus treina seus líderes mais importantes. Já passou por algum deserto aí? Está passando por algum deserto? Presente. Está passando aí? A questão é, você está ouvindo a voz de Deus? Você está tendo um tempo com Deus, uns 3 aninhos aí? Você está aprendendo do Senhor ou você está reclamando com Ele? Por que eu estou passando por isso? O que está acontecendo na minha vida? Por que eu estou nesse deserto? O Senhor não está vendo o meu sofrimento? O Senhor não está vendo o que eu estou passando? Qual tem sido a sua atitude? A Adriana falou hoje aqui, não é acerca de mim, de você, é acerca do Senhor, lembra? Então, qual é o deserto que você tem passado? Deus está forjando o seu caráter? O Senhor está forjando o seu caráter para que você o sirva melhor? O Senhor está forjando o seu caráter para você aprender que você só depende dEle? Você está se identificando com Paulo aqui um pouquinho? Eu me identifiquei demais. Está se identificando ou não? Nós precisamos aprender, gente, a ser liderados antes de poder liderar. Porque quem não consegue ser liderado também não vai conseguir liderar. Nós vemos muita gente se levantando e dizendo, eu quero fazer. Aí a gente fala, ok, vamos fazer, mas vamos sentar então e vamos conversar. Ah, lá vem. Mas eu quero fazer só se for do meu jeito. Fala, pois é, mas a roda aqui já foi inventada, não adianta você querer reinventar ela, como dizia o pastor Jonathan, lembra? Chega aqui hoje, caiu de paraquedas, olha, lá na minha igreja fazia assim, pois é, mas aqui a roda já está girando. Não é mais fácil você se adequar a 80 membros de uma igreja que já está aqui caminhando, do que
a igreja toda se adequar à sua visão? Talvez, se for obra realmente do Espírito Santo, isso aconteça. Mas eu confesso e devo concordar que seria um pouco difícil, não é verdade? Não que a sua opinião, não que o seu jeito não seja válido, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que para você liderar alguma coisa, você precisa aprender a ser liderado. Para você se engajar num trabalho, seja qualquer que seja, você precisa aprender dele primeiro, não é isso? Você já nasceu sabendo algo? Aliás, você já sabeu, sim, você já nasceu, você já soube, já nasceu sabendo pecar. Isso sim. Hoje eu passei por eu vou ilustrar aqui, porque eu passei por uma situação muito engraçada. Eu estava aqui no corredor e a Larissa, nossa nora, falou para a Mariana assim: Mariana, não traz brinquedo para o templo, brinquedo é lá na salinha. E eu estava no corredor, eu só escutei a Larissa falando. Larissa veio para cá, a Mariana pegou um monte de brinquedinho na mão e estava saindo da salinha. E eu estava no corredor assim, só que eu não estava lá olhando ela, eu estava esperando porque eu ia falar com a Maria. E ela olhou para mim assim, a hora que ela me viu, Aí eu falei, o que a sua mãe acabou de falar? Ela voltou. Ela voltou, esperou um pouquinho, ela achou que eu tinha saído. Ela pegou os brinquedos, colocou embaixo do vestido. Tava aquela bolinha aqui, ela com a mãozinha segurando e foi saindo da salinha. Aí ela me viu, ela voltou. Gente, quem que ensinou ela? Ela tem 4 anos de idade. Quem foi que ensinou ela a fazer isso? Ok. Então temos um culpado. Mas, gente, vocês estão vendo isso? Essa é a única coisa que a gente nasce sabendo. É fazer coisa errada. Foi muito engraçado, gente. É o que eu falei, não, eu tenho que falar isso para eles hoje. Foi muito engraçado. Né? Né? Ok, então vamos lá. Então, gente, nós precisamos saber que o Senhor, Ele pode sim transformar a minha vida e usar o meu temperamento e o seu temperamento para a honra e glória dEle. Você crê nisso? Amém. Outra pergunta agora, você ora por isso? Nós oramos por isso? Ora, né, Jean? Ora. Jean é brabo também, viu? É brabo. Colérico também, Jean é colérico. Igual eu. Só que o Jean é mais polite. Gente, o que acontece, sabe o que acontece? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa, lá na faculdade, e a gente estava falando exatamente sobre essas coisas, né? Sobre esses exemplos que dão, esses exemplos de como as pessoas falam com a gente, como nós respondemos a como as pessoas falam. Nós tivemos um exemplo agora há pouco a respeito disso, né? Então, a questão não é como você recebe, a questão é como você responde. Vocês estão comigo? A questão não é o que você recebe, a questão é como você responde. Porque o jeito que você responde vai determinar o que vai acontecer dali por diante. Se vai ser paz ou se vai ser guerra. Né? Se o brucutu do seu marido fala, e você responde, também, o que vai acontecer? Né? Agora, se ele fala, com você fala, que isso, meu amor? O que está acontecendo? Você está nervoso? Não pode perguntar se está nervoso. Não pode. Se está nervoso, eu não estou nervoso! Não pergunta se está nervoso não, hein? Mulheres, aprendam. Não pergunta se o seu marido está nervoso. Né, pastor Kleber? Não pergunta. Não. Tá bem ainda vai. Você está bem, Kleber? É isso. Então não pergunte se o seu marido está nervoso. E homens, quando você perguntar, amor, você está bem? Você fala, tô! Ela não está. Sabe quando é aquela coisa que você fala assim, amor, vou ali e já volto. Vai, pode ir, vai. Ela está falando, não é para você ir. Se você for, você está ferrado. A gente precisa aprender a linguagem, gente. A gente precisa aprender essas coisas. Quando a gente aprende isso, a gente consegue lidar melhor com os temperamentos das nossas amadas. E com os nossos amados também. Né? A Adriana já aprendeu. Que ela não precisa me perguntar se eu estou nervoso, porque eu estou nervoso. E se ela me pergunta, eu fico mais nervoso ainda.
E ela ainda tinha um agravante, que ela ainda vinha e queria passar a mão. Não passa a mão em mim. Mas por quê? Mas hoje não, hoje já pode passar a mão, não é verdade? Hoje já passa a mão, já acalma. Hoje está mais fácil. Né? Então, por mais colérico, por mais sanguíneo, por mais fleumático, por mais melancólico que você seja, o Senhor pode usar o teu temperamento para a glória dele. E agora vamos ver então alguns frutos dessa conversão de Paulo. Sabe por quê que a gente fica um pouco frustrado muitas vezes, principalmente quando nós queremos fazer do nosso jeito? Quando nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, olha o que acontece. Tem duas saídas. Quando você quer fazer as coisas do seu jeito, primeiro, as pessoas não vão deixar. Segundo, você vai fazer e vai se frustrar porque não saiu, na verdade, do jeito que você queria. Nunca vai ser perfeito. Você nunca vai estar... saiu exatamente do jeito que eu queria. Por quê? Porque você está querendo fazer do seu jeito. E aí, quando se trata de ministério, quando se trata de servir, você quer fazer do seu jeito. E aí Deus fala para você, mas não é do seu jeito, é do meu. E aí a liderança fala para você, mas não é do seu jeito. Olha, vamos conversar melhor, vamos orar melhor. Aí você se frustra. E aí você pega e fala, o quê? Tá bom, eu vou ouvir. Não, você não faz isso. Você fala assim, quer saber? Não vou fazer mais. Não vou fazer mais. Deixa eu te contar uma novidade. O pior é que quando você faz isso, quem perde é só você. Porque a obra de Deus não é minha nem sua. Quando você fala assim, eu não vou fazer mais, Deus levanta outro para fazer no seu lugar. Quando eu falar assim, olha, não quero mais, vou embora daqui, as pessoas vão chorar? Vão, eu vou chorar, vou, mas a obra vai parar? Não, porque a obra não é minha, é dele. A obra é do Senhor. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Nós não podemos querer empurrar a goela abaixo o que a gente acha, o que a gente quer, o que a gente pensa. Não foi isso que Paulo fez. Algumas vezes Paulo foi sim, muito bruto, muito direto na sua forma de falar, mas quando precisou. Só que também nós vemos Paulo chorando, nós vemos Paulo orando e se derramando diante do Senhor e sendo compassivo com as pessoas ao lado dele. Então, cadê o colérico aqui? Colérico chorando, colérico sendo compassivo, colérico entendendo a dificuldade do outro. Que negócio é esse? Que negócio é esse? Então está vendo aqui que Deus não mudou o temperamento de Paulo, Deus mudou Paulo. Deus mudou o Leandro, Deus mudou a Adriana, Deus muda você, Deus não muda seu temperamento, entenda isso de uma vez por todas. A questão é, você está pronto para se deixar ser mudado? Ou você é daqueles que falam, eu nasci assim, vou morrer assim, quem não concordar que morra primeiro? Gente... Paulo, ele foi plantador de igreja, ele não só conhecia como ninguém o evangelho do Senhor Jesus, mas também ele era sensível à voz do Espírito Santo. E mais, tinha visão, era líder nato, ele tinha visão. Nós precisamos entender, gente, que o Espírito Santo nos dá a visão, mas quem tem que fazer somos nós. Nós é que temos que determinar a melhor estratégia a ser traçada. Vamos plantar uma igreja? Vamos plantar uma igreja. Onde? Como? Em que bairro? Em que terreno? Adianta plantar uma igreja onde não tem gente? Paulo, notem as viagens missionárias de Paulo. Ele ia onde? Onde tinha gente. Geralmente ele ia nas cidades grandes, nos maiores centros. Dali surgia a igreja, e aí ia para cidades pequenas. Mas onde ele ia primeiro? Cidade grande, onde tinha gente. Onde tinha muita movimentação. De gente passando o tempo todo, era rota, sempre era rota de transporte, rota de comércio. Paulo estava ali, pregando o evangelho, onde tem gente. O que adianta você falar para mim que você vai plantar uma igreja onde não tem ninguém? Hoje, qual é o seu problema na igreja de Elvas, pastor? Qual é o problema de Elvas hoje? A igreja foi plantada, lá tinha gente, mas tem gente lá hoje, pastor? A igreja do pastor Joaquim, hoje em Elvas, tem 6 membros. 6 membros. E, infelizmente, esses que lá estão também, alguns deles desanimando.
E o pastor Joaquim esteve lá por 5 anos tentando fazer a coisa andar. E vai para cá, e viaja para a Espanha, e volta para cá, e vai para outra cidade. Chama junto, faz as coisas junto, e vem para cá, chama o irmão, vai visitar. Se não for assim, não vai. Só que depende dele. Depende de mim? Não. As pessoas precisam querer o Senhor. Nós pregamos. Nós falamos. E o Senhor fala com você, e você está, não é comigo. E o Senhor está falando com você, e você está, não é comigo. Não é comigo. Não é comigo. O Senhor querendo te transformar, e você está, não é comigo. Não é comigo. Nunca é comigo, é sempre com o outro. Então nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Gente, eu teria tanta coisa para falar de Paulo, mas tanta coisa para falar de Paulo, só que o que eu quero deixar aqui é esse Paulo antes e esse Paulo depois da conversão. Notem, tem uma carta de Paulo, eu vou pedir para a lição de casa. Tem uma carta de Paulo a Filemon. É uma carta muito extensa, viu? Não sei se vai dar para você ler durante a semana. É muito extensa a carta de Filemon. Tá? Depois você olha lá. Você vai ler Filemon, ok? E depois nós vamos conversar. Talvez a gente converse um pouquinho no grupo dos lares. Você vai ler Filemon e você vai ver Paulo usando a sua liderança, o seu temperamento colérico, para colocar o ponto dele. Ok? Vamos fazer isso? Filemon. Novo Testamento, ok? Cartas paulinas, Filemon, carta a Filemon, e você vai ver Paulo usando o seu temperamento colérico. De certa forma, tem gente que diz, inclusive, que Paulo estava sendo extremamente bossy, estava mandando mesmo. Estava falando, eu quero que seja assim. By the way, você me deve a sua vida, ele diz. Você tem que fazer esse favor que eu estou te pedindo, porque eu preguei o evangelho para você. Então você me faça esse favor. Eu não vou ficar contando a história, não, vocês vão ter que ler. E aí vocês vão identificar o Paulo usando esse temperamento dele, mas depois ele volta para a humildade de novo. Então aí ele, não é que ele cai em si, mas ele usa da sua autoridade apostólica nesse sentido, e depois ele volta em humildade e fala, olha, faça isso, eu estou lhe pedindo. Faça isso então, estou lhe pedindo. Filemon, carta a Filemon, depois a gente discute. Amém? Ok. Então, a minha oração, gente, para mim, para a minha vida e para você, é que o Senhor Jesus faça assim como ele fez com Paulo. Que ele se revele de maneira extraordinária todos os dias das nossas vidas. Mas sabe como que ele se revelava a Paulo? Paulo buscando a ele. Primeiro ele buscou Paulo. Primeiro ele veio a Paulo, e depois quando Paulo entendeu, Paulo buscava ele. Paulo começou a buscá-lo, começou a orar, começou a jejuar, começou a ler a palavra, foi para a obra, foi fazer o trabalho dele, não importa, vamos lá, vamos fazer, vamos pregar o evangelho. É isso. Mas como que o Senhor Jesus começou a fazer essa obra na vida de Paulo? Quando ele se colocou disponível para fazer. Até então ele estava sinceramente enganado acerca da sua fé. Quando caíram as escamas dos olhos dele, ele enxergou melhor o que ele estava fazendo. E ele quis consertar logo de cara. Você viram ali a atitude? Meu Deus, eu estava errado, eu tenho que ir lá agora e pregar de novo para eles, porque até então eu estava lá falando para eles que tinha que matar os crentes. Agora eu vou falar que não, que eu estava errado e que eles também estão. Eu preciso pregar para eles, mas não era tempo ainda. O Senhor Jesus falou, não. Calma, primeiro vamos ter um tempo comigo, você vai entender direito esse negócio. Primeiro você vai se converter de verdade. Primeiro você vai entender de verdade quem sou eu nas Escrituras. Depois você vai pregar. E depois você vai ser usado. Primeiro você vai aprender a ser liderado, para depois você virar um líder segundo a minha vontade. Primeiro você vai aprender a ser humilde, para depois eu usá-lo com a autoridade que eu te dou. É isso que Deus faz com nós. Ele faz isso com a gente. Ele sempre faz isso com a gente. Primeiro ele nos testa, primeiro ele nos põe à prova literalmente, para ver onde é que está o nosso coração. Se o nosso coração está em mim, nas coisas que eu faço, nas coisas que eu sou bom, ou que eu acho que eu sou bom, ou meu coração está nele. Uma das coisas que eu tive experiência nessa igreja quando eu cheguei, o pastor Wellington estava aqui.
E eu trabalhei com criança a minha vida inteira. Eu era professor de educação física, a Adriana trabalhou com criança a vida inteira. A Adriana era secretária e foi professora da escola que eu dava aula de educação física. Olha só, como Deus já tinha um plano lá atrás. Ela era secretária da escola, eu fui trabalhar lá, ela saiu da escola, eu fiquei. 2 anos depois, Leandro e Adriana casados. Olha só, gente. E a gente nem se conhecia. Mas isso é outro caso. Mas a gente chegou aqui, falamos pastor Wellington, recém-convertidos, 14 anos atrás, recém-convertidos, vontade de trabalhar. Pastor, a gente trabalha com criança. Ele falou, muito obrigado, pode sentar, depois a gente conversa. Como assim? Eu me colocando disponível para trabalhar para a obra do Senhor, e o pastor diz para eu me sentar? Não tem visão. Né? No mínimo não tem visão. Tá, tudo bem, já que é assim, deixa aí. Está falando todo domingo que precisa de gente para trabalhar, a gente se oferece, não quer a gente. Aí ele veio, chamou, sentou, conversou, falou assim, vem cá, de onde você veio? De onde você veio? Você é crente mesmo? Você se converteu mesmo? Você foi batizado? Vocês são casados? Ele não conhecia, ele não sabia quem era. Qual é o testemunho de vocês? Me conta aqui. Tá bom, então agora vocês vão sentar e nós vamos ter um relacionamento durante um tempo. E assim que eu ficar confortável com o relacionamento com vocês, a gente conversa de novo. E foi assim que aconteceu. E aí? Cá estamos, 14 anos depois. O pastor Joaquim até brincou comigo hoje. Você estava quietinho lá no seu clínico, você foi se inventar de virar pastor, né? Aliás, foi inventar de aceitar o chamado, né? Porque estava quietinho lá no seu clínico, não estava? Pois é. Então, é isso, é assim que Deus faz, gente. Deus colocou a gente ali, quietinho, trabalhou na nossa vida, aprendemos a ser liderados primeiro. Concordei com Ele todas as vezes? Não, mas tive que engolir seco. E eu aprendi muito com ele, aprendi muito com irmãos e irmãs que estavam aqui, mais velhos na fé, aprendi muito. Esses foram todos embora, todos eles, alguns voltaram, outros ficaram, né? Mas alguns cresceram junto, né? Mas estamos aí, continuamos na labuta, não pode parar. E é isso que o Senhor quer da gente. Faça, mas precisamos ter humildade também, de reconhecer. Ele chamou você para fazer, ele tem te chamado para fazer, mas é segundo a vontade dele, não é segundo a minha e a sua. Estão se identificando aqui com Paulo nesse sentido? Veja bem, Paulo, antes de ser extremamente usado pelo Senhor, ele passou o tempo a sós com ele, aprendendo diretamente dele. Paulo, antes de ser líder, ele foi liderado. Paulo, antes de começar um projeto, ele analisou as circunstâncias em volta. Paulo foi líder, mas também treinou líderes. Chamou aqui, separou, ensinou, falou, ó, toma conta que eu estou indo para outro lugar. Nós não fazemos isso. Nós achamos que o ministério é nosso, é meu. Se eu não fizer, não funciona. Se eu não estiver aqui, não funciona. Vou falar uma coisa para vocês. Estou indo para o Brasil em agosto, viu? E fico lá um mês feliz da vida que vocês estão aqui trabalhando. Pastor Kleber prega, pastor Joaquim, se estiver aqui, prega, os irmãos aí, vocês lideram, Eduardo lidera o louvor, Júnior lidera o louvor, e eu fico lá despreocupado, porque eu entendo que a obra não é minha, a obra é do Senhor. E outra coisa, se eu não tiver, vocês têm que continuar. E fico lá feliz da vida, viu? Feliz da vida. Mas não pense você que eu tiro folga domingo, não, que eu não tiro. Quase todo domingo eu estou pregando. Eu vou lá de férias e o povo não me deixa. Tem vezes que eu tenho que falar, não vou. A Adriana vai pregar para as mulheres lá, vai no encontro de mulheres aqui, vai não sei na onde. Eu falo, gente, eu estou de férias. Aí vem os irmãos e falam, tirou férias do Senhor? Eu falei, não. Estou tirando férias da igreja. Estou tirando férias, eu preciso de um tempo para mim, com a minha esposa, com a minha família. Você entende, querido? Obrigado. Viu? Pastor também precisa descansar. Líder de igreja precisa descansar. Viu? Você, irmão, irmã, você precisa descansar. Sim. Você precisa ter um tempo com a sua família. Você precisa ter um tempo a sós, muitas vezes, com Deus. Então, faça isso. Isso é saudável para a vida física e isso é saudável para a sua vida espiritual também. Não seja sobrecarregado. Não esteja fazendo tudo ao mesmo tempo e fazendo nada.
Não esteja correndo sem sair do lugar. Paulo diz que nós temos que prosseguir para o... Nós temos que correr com propósito. Com o propósito é de chegar. Quem é o corredor de corrida de 100 metros? Quem é o corredor de maratona que sai correndo que nem besta sem chegar em lugar nenhum? Não, eles têm um alvo, eles têm uma meta a alcançar. Tudo bem que a meta é de chegar primeiro, porque eles querem o prêmio. A nossa meta é chegar primeiro? Não, a nossa meta é chegar. Mas o importante é que cheguemos. Que seja faltando um braço, uma orelha, uma perna, rastejando, mas o importante é que cheguemos. Não podemos parar a corrida. Não podemos olhar para trás. Não podemos olhar para o lado. É olhar para o alvo, olhar para frente. Amém? É assim que Paulo fez. Paulo, no final da vida, gente. No final da vida. Abram lá comigo agora. 2 Timóteo. Paulo, ele foi pulso firme sem ser autoritário. Pulso firme sem ser autoritário. Como? Deixando o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Paulo, ele falou a verdade sem ser arrogante. Paulo, ele chamou a atenção sem ferir ou rebaixar ninguém. Paulo, ele foi líder sem ser aparecido. Paulo, ele se aborreceu sem machucar ninguém. Paulo, ele perdoou sem julgar. Ele perdoou e pronto. Paulo, ele usou de sua autoridade apostólica, sendo um dos maiores exemplos de Cristo, liderando uma igreja. Ele tinha autoridade, ele era um apóstolo do Senhor, ele foi chamado para isso. Mas ele falou o quê? Sejam meus imitadores, assim como eu sou de... Quer maior exemplo de humildade e de servo do que o próprio Cristo? Foi isso que ele fez. E aí, Paulo, em 2 Timóteo 4, a partir do verso 6, 2 Timóteo 4, a partir do verso 6... Opa, estou em primeiro, peraí. 2 Timóteo 4, a partir do verso 6. Olha as instruções que ele dá para o seu filho na fé. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Um homem sofrido por causa do Evangelho. Ele foi açoitado, ele foi preso, e ele estava esperando a morte por causa do Evangelho. E ainda assim, ele está encorajando seu filho na fé a continuar firme no Evangelho. Se fosse um colérico imaturo, ele falava, o quê? Quer saber de uma coisa? Fica aí vocês que eu estou saindo fora. É isso que ele teria feito. Se fosse um colérico imaturo, ele teria lá atrás dito assim, ó, quer saber de uma coisa? Eu estou pregando, vocês não querem ouvir? Estou indo embora. Se virem vocês. Não vou mandar carta, coisa nenhuma. Eu ensinei, vocês estão fazendo tudo errado. 1 e 2 Coríntios, o que Paulo diz o tempo todo? Gente, não foi isso que eu ensinei. Não foi isso que eu falei para vocês fazerem. Vocês estão fazendo tudo o contrário que eu ensinei. Eu estou parafraseando aqui, tá? Até acerca da ceia do Senhor, Paulo falou, não foi isso que eu ensinei. Não foi isso que eu deixei para vocês. Dons, também não foi isso que eu ensinei. Vocês estão fazendo errado. O tempo todo ele falando. Ele podia ter falado, quer saber de uma coisa? Desisto de vocês. Desisto. Mas não. Ele demonstrou compaixão. Ele foi amoroso. Quantas vezes nós desistimos das pessoas? Quantas vezes nós deixamos para lá? Dá vontade, não é verdade? Dá vontade de falar, quer saber? Desisto. Eu falo, vou continuar falando. Ou a pessoa vai mudar e vai se colocar no eixo, ou então ela põe um algodão no ouvido e não vai escutar eu falar, mas que eu vou falar, eu vou. E assim tem que ser com você. Por que você orienta seu filho? Por que você tem que falar 10 vezes? Não mexe aí, não mexe aí, não mexe aí. Ele vai lá e mexe.
Por que você tem que falar, não traz brinquedo, aí põe lá na barriga e vem? Porque você quer o melhor dele. Aliás, você quer o melhor para ele, para ela. Você está falando, não é para fazer coisa errada. Você está orientando. Paulo fez isso o tempo todo. Gente, eu estou orientando. Por que Paulo escreveu cartas? Por que ele escreveu essas cartas? Para instrução. Para encorajar. Olha, fico feliz com o trabalho de vocês. Porém, contudo, entretanto, todavia, existe isso e isso acontecendo. Por favor, mudem. Por favor, façam melhor. Por favor, façam direito. Não foi isso que eu ensinei. Por isso que ele escreveu cartas. E o Espírito Santo está falando para mim e para você hoje. Busque em mim, ele dizendo, busque em mim, porque eu posso fazer. Ele pode, gente. Quantas horas por semana nós passamos orando? Quantas horas por dia nós oramos? Quantas horas por dia nós lemos a palavra do Senhor? Quantas horas por dia você passa assistindo televisão? Facebook, Instagram, YouTube. Às vezes você vai lá no YouTube, aí você procura uma mensagem. Nossa, estou precisando de uma palavra hoje. Uma palavra poderosa. Aí tem lá, seja um vencedor. Eu falo, é essa que eu vou. E aí você ouve tudo que você quer ouvir. Né? Você ouve tudo que você quer ouvir. Porque no Senhor você pode todas as coisas. Porque no Senhor você é mais que vencedor. Amém, isso é verdade mesmo. Mas será que é isso mesmo que você está precisando ouvir? Não é. Não é. Se a palavra do Senhor não te confrontar, se ela só massagear o seu ego, ela não fez diferença nenhuma na sua vida. Se a mensagem massagear o seu ego o tempo todo, não fez diferença nenhuma na sua vida. Pelo contrário, o pregador está ali só mexendo com as suas emoções. Ele está cutucando a feridinha que ele sabe que tem. Nós estamos cutucando a feridinha que sabe que tem. Aí, quer que eu chore? Eu choro também. Choro, não tem problema. Eu faço você chorar. Quer que eu faça você chorar agora? Eu vou começar a falar um monte de coisa aqui que você está passando, um monte de coisa aqui que você está precisando, e que eu também estou, e vou começar a chorar, e todo mundo vai chorar comigo. Mas isso é emoção pura. E conversão não é emoção, conversão é entender quem Jesus é na sua vida. Conversão é mudar de direção, o que Paulo fez. Eu estava errado e agora eu quero fazer certo. Eu estava vivendo uma vida longe do Senhor e agora eu quero viver para Ele. Eu estava vivendo para mim, agora eu quero morrer para Ele. Isso é mudança, isso é conversão. Então, em nome de Jesus, a minha oração para a minha vida e para a sua vida é que possamos entender isso também. Que possamos ser transformados e o nosso temperamento seja usado para a honra e glória dEle. Amém? Amém. Vamos orar. Ministério de Louvor, por favor. Lembre-se, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Vamos levantar e vamos orar? Vou orar por mim aqui e você ora por você aí. Tá bom? Vamos nos colocar aí alguns minutinhos diante do Senhor. O que a palavra do Senhor falou com você essa noite? O que precisa ser mudado? Qual é a providência que precisa ser tomada? Tenho certeza que você precisa tomar uma providência hoje. Seja ela qual for, ore ao Senhor e peça a Ele ajuda.